E a bênção que tem sido poder contribuir com todos vocês e receber também sempre retornos positivos, né? Então, é um prazer muito grande poder contribuir aqui com todos os nossos irmãos e poder também compartilhar aquilo que Deus deu para a gente. Já fizemos aquele dia um panorama da lição, né? E hoje, então, nós vamos nos focar exatamente na lição de número 1, que é a ascensão de Salomão e a construção do templo. Então, talvez uma e outra coisa eu repita, né, daquilo que eu já falei aquele dia, que eu não me lembro bem o que eu falei, mas se acontecer isso, né, os irmãos me perdoem e relevem, mas eu vou procurar trazer elementos novos aqui para os irmãos. Então, nesse primeiro instante, né, eu vou fazer uma exposição e depois os irmãos terão espaço para fazer as suas perguntas e contribuições, né, também, especialmente também as suas contribuições, porque o assunto não se esgota em mim, que sou o autor da lição, né? Nós temos vários outros irmãos, estudantes da Bíblia, e que também podem contribuir de alguma forma. O nome Salomão, né, ele significa filho da paz, e o reinado dele foi marcado exatamente por esse adjetivo do seu nome, né, como filho da paz. Foi o período em que o povo de Israel desfrutou de maior paz. Nem no tempo de Davi, no reinado abençoado que Davi teve, desfrutou-se tanta paz quanto no reinado de Salomão, né? Ele conseguiu pacificar até mesmo as rebeldias, as tramas, né, e as revoltas que antecederam a ascensão dele ao trono. Os irmãos sabem que durante o reinado de Davi, houveram talvez 2 ou 3 tentativas de tomar o trono de Davi, e uma delas até mesmo protagonizada pelo filho de Davi, que era o Absalão, né, que teve aquele fim trágico que Davi lamenta de forma intensa, mostrando assim o caráter piedoso, né, que Davi tinha. E antes mesmo da sucessão de Salomão, mais um dos filhos de Davi quis aplicar um golpe de Estado, que foi o Adonias, né? Mas quando a mãe de Salomão, Batseba, ficou sabendo do golpe através do profeta Natã, eles foram falar com Davi e lembraram a Davi, né, que nessa altura já estava muito velho, tão velho que precisava ficar a maior parte do tempo de cama, né? Então, imaginem um reino cujo rei estivesse a maior parte de cama, né? Isso dava espaço para muitas rebeliões e muitas tramas, exatamente como aconteceu quando o Adonias, né, ele tentou usurpar o trono. Aí, quando Natã soube, avisou então Batseba, e ambos foram falar com Davi. E Davi, então, através de uma cerimônia real, né, ele ungiu a Salomão, o filho de Batseba, rei em seu lugar. E Salomão foi ungido 2 vezes, né? Uma vez pelo profeta Natã e outra vez pelo sacerdote. Talvez seja o único rei de Israel que foi ungido 2 vezes. Talvez Davi ele
ele preferiu que fosse assim, né? Porque Davi era um rei extremamente articulado, politicamente falando, né? Ele sabia fazer muito bem as políticas de Estado. Certamente o Salomão teve um reinado bem sucedido, exatamente porque ele aprendeu bem do seu pai, né? Que era um político hábil. E Davi, para ratificar o trono sobre Salomão e para tirar qualquer dúvida de qualquer outro filho, especialmente o Adonias, que estava em curso nesse golpe de Estado, né? Ele então pede ordena, né, que Davi seja ungido 2 vezes, e se tocasse uma banda e que se colocasse o Salomão, né, sobre a carruagem real, e que se passeasse com ele pelas ruas de Jerusalém, e que o povo fizesse muito barulho, exatamente para assustar o golpe de Estado que estava em curso através de Adonias, né? E a estratégia de Davi dá certo, porque quando Adonias fica sabendo, né, ele fica com muito medo, todos os seus asseclas se dispersam de maneira rápida e o abandonam, de forma que ele perde todo o prestígio e resta para ele ficar agarrado às pontas do altar. Mas o Salomão lhe perdoa, né, não lhe tira a vida naquele momento e permite que ele viva sob algumas condições que ele lhe impõe. E por algum tempo deu certo. Mas o Adonias, num gesto ousado e que extrapolou, né, qualquer limite imposto pelo rei Salomão, procura Batseba, que era a mãe de Salomão, e pergunta se seria possível ele se casar com Abisag. Quem era Abisag? Abisag era a jovem moça que foi escolhida dentre as mais belas de Israel naquela época para aquecer o leito de Davi quando ele estava velho, né? E Salomão entendeu isso como uma usurpação do limite imposto a Adonias, né? Então o Salomão imaginou bem, se ele está pedindo a Abisag para se casar com ela, e se eu ceder agora, logo ele vai também querer o meu trono, né? E isso fez então com que o Salomão ordenasse a morte de Adonias. E Salomão também teve que matar alguns generais no início do reinado dele, e algumas pessoas chaves do reinado de Davi, que haviam deixado algumas brechas, né? E Salomão não os matou de imediato, mas impôs algumas condições, e aqui a gente já percebe logo de início do reinado de Salomão que ele era um homem sábio, né? Ele simplesmente não saiu matando as pessoas ao léu, né? Ele mesmo impôs as condições e as pessoas foram, digamos assim, caindo nas armadilhas que o Salomão fez. Claro, aquela época não era como hoje, as coisas naquela época se resolviam através de derramamento de sangue, né? Não havia o cuidado com a vida humana como a gente tem hoje. Eu sempre gosto de dizer que todo o Antigo Testamento revela aliás, mostra uma revelação progressiva de Deus, né? E se naquela época eles matavam, como o Salomão fez, isso significa que eles ainda
não haviam compreendido de maneira plena, né, a pessoa de Deus, que é amor e misericórdia. E com isso, então, o Salomão foi estabelecendo o seu trono e foi experimentando um reinado de muita paz, né? Como eu já dizia antes, o reinado de Salomão ele foi marcado por um período de muita paz, prosperidade, riqueza, poder e glória. A extensão do reinado de Salomão também foi a maior que o povo de Israel já teve, né? O ápice da extensão geográfica do reinado de Israel se deu durante o reinado de Salomão. Ele tanto criou vários, ou anexou ao reino de Israel vários estados vassalos, né, como também conquistou outros reis, e na medida que o seu reino foi se fortalecendo, ele também foi tendo a adesão e a parceria de vários outros reinos. Como também ele fez alianças, né, com vários povos ao redor dele. E nessas alianças, os irmãos sabem muito bem, existem muitas moedas de troca, né? Desde riquezas, ouro, prata, e, infelizmente, naquela época também as mulheres, né, eram alvo dessa moeda de troca. E justamente por causa disso, o Salomão ele teve tantas mulheres, né? Ele se casou com muitas mulheres, especialmente pagãs, e para que o reino dele se consolidasse. Mas, ao mesmo tempo, os irmãos sabem muito bem que estabelecer alianças com povos pagãos e trazer essas esposas todas para Jerusalém custou a Salomão um alto preço, né? Ele foi aumentando o seu poder, o seu prestígio e a sua glória, mas também ele foi tendo que ceder aos desejos dessas mulheres e desses povos. Tanto é que ele constrói palácios para várias das suas esposas, né? Está lá no texto de Reis, né? Que ele constrói palácios para algumas dessas suas esposas. E isso tudo, né, vem trazendo também a idolatria junto e todos os costumes pagãos que aqueles povos tinham. E isso foi fazendo aos poucos, né? Salomão teve um reinado bastante longo e de muita prosperidade e piedade. Mas isso, aos poucos, foi trazendo, né, um afastamento do coração de Salomão, da pessoa de Deus. Um reinado que começou muito bem, né? Os irmãos conhecem a história do relacionamento tão próximo e íntimo que Salomão tinha com Deus, a tal ponto de Deus lhe aparecer em sonhos e de ele conversar com Deus, a ponto de Deus lhe oferecer, lhe dar a chance dele pedir qualquer coisa para Deus, né? E os irmãos conhecem muito bem o pedido que Salomão faz para Deus, né? Ele poderia ter pedido riqueza, a morte dos seus inimigos, enfim, uma série de coisas, mas o pedido dele já mostra a grande sabedoria que ele tinha. Ele reconheceu na sua oração a soberania de Deus, ele reconheceu nesta oração em que ele pede a sabedoria a sua fraqueza, né? Nesse momento ele se mostrou um homem humilde, estava no começo do reinado e não tinha ainda feito as alianças e perdido a sua capacidade
estar próximo de Deus, né? E ele também, na sua oração, onde ele pede a sabedoria para Deus, ele reconhece que o povo não era dele, né? Ele não era dono daquele povo, aquele povo era o povo de Deus, e que nem mesmo a coroa estava sobre a sua cabeça, a não ser por uma permissão de Deus, né? Então, o pedido dele de sabedoria vai de acordo com a vontade de Deus, mostrando que ele não era uma pessoa egoísta e voltada para si, mas que se preocupava com o bem-estar do povo. Ora, nenhum governante vai pedir sabedoria a Deus, né, se não está preocupado com o bem-estar do povo. Então, a gente vê nesse início de reinado e na oração de Salomão, que ele de fato era um homem sério, começou o reinado de maneira muito comprometida com Deus, né, com muita responsabilidade. Ele reconheceu que ele precisava de Deus e teve assim um começo brilhante, né? Isso durou vários e vários anos, né? E notem essa similaridade que existe nesta sabedoria que Salomão pede para Deus, o conhecimento, né, que é necessário para que alguém peça a sabedoria para Deus. O conhecimento aqui, como eu falei já da outra vez, no sentido de um relacionamento muito íntimo com Deus. Por isso mesmo, né, que um provérbio diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só quem teme a Deus são os que conseguem estabelecer um relacionamento, ou uma comunhão, ou um conhecimento íntimo de Deus, né? Os que não temem a Deus levam a sua vida de qualquer jeito, mas os que temem a Deus fazem então como o Salomão fez, de viver com profundidade esta intimidade e este relacionamento muito próximo de Deus, e que lhe permite então que ele tenha a oportunidade de conversar com Deus e Deus ouvir a sua oração quando ele pede sabedoria, a tal ponto que realmente ele adquire isso, né? De formas que, quando a rainha de Sabá vai visitar o Salomão, né, com toda a sua pompa e todas as riquezas que ela levou, e ela observa a maneira como ele organizou o seu palácio, os seus empregados, como tudo funcionava de uma maneira muito equilibrada, fluida. Ela admirou-se muito e reconheceu que toda a glória que ela viu ali não era nem a metade daquilo que contaram para ela, né? Então, esse episódio da rainha de Sabá, né, nos mostra a glória e poder que estava presente no reinado de Salomão, né? E os irmãos também sabem que o poder que uma pessoa tem em suas mãos é uma dádiva muito preciosa que Deus dá para os seus filhos, né? Se não fosse o poder que as autoridades têm, por exemplo, né, na nossa sociedade hoje, se não fosse o poder que as autoridades têm, a sociedade seria uma anarquia, né? Não haveria muito roubo, muita injustiça, muita coisa fora do eixo. Assim mesmo tem, né? Apesar de toda a organização social que nós temos, a gente sempre percebe uma coisa e outra fora do eixo aqui e acolá. Só não é pior porque Deus deu
poder aos governantes e às autoridades para manterem a ordem, né? E o poder é otorgado às autoridades exatamente para manter a ordem. Então, nesse sentido, o poder é uma coisa boa, né? Quando qualquer autoridade exerce o poder, ela está fazendo um serviço, né? Quando ela exerce o poder de forma justa, honesta, bondosa, ela está promovendo um serviço de bem comum. Porém, os irmãos sabem que o poder também corrompe, né? Quanto mais poder alguém tiver em suas mãos, tanto mais perigo dessa pessoa se corromper. E isso não acontece só com o Salomão, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós que temos algum poder em nossas mãos, seja o simples poder de ser pai e mãe, né? Porque isso também é uma forma de poder que Deus dá. Então, desde ser pai e mãe a ser coordenador ou chefe no trabalho, um professor em sala de aula, um diretor, um dono de empresa, de comércio, enfim. Sempre que alguém exerce alguma autoridade sobre outros, significa que essa pessoa tem um determinado poder. E, como eu dizia antes, esse poder ele pode ser exercido para o bem, né, para fazer coisas boas, para trazer progresso, desenvolvimento, saúde, paz, alegria, mas este poder também, quando exercido da forma errada, ele poderá trazer sofrimento, dor, angústia, mágoa, tristeza, feridas, morte, né? Talvez necessariamente não morte física, mas às vezes morte de sonhos, morte de paixões, morte emocional, né? Então, onde há poder, também há perigos mil. E muitas vezes a pessoa, para manter a todo custo o poder que ela tem, ela é capaz de fazer qualquer atrocidade, né? Por mais piedosa que a pessoa seja, por mais santa, por mais justa que tenha sido até então, mas quando ela se vê ameaçada dentro do seu poder, e para não perder o seu poder, ela pode fazer qualquer coisa. Então, ao mesmo tempo que o poder é uma coisa muito importante e necessária à sociedade, pode ser também fonte de opressão e de morte, né? Então, esse foi o primeiro grande problema de Salomão, né? Ele, dentro do grande poder que ele tinha, ele foi se permitindo concessões aqui e acolá, a tal ponto do povo começar a reclamar por dois motivos, né? Um deles foi porque Salomão escravizou o seu próprio povo, né? O que era proibido pela lei, e os irmãos sabem que quando alguém se submete à escravidão é porque foi forçado a fazê-lo, né? Ninguém se submete à escravidão de livre e espontânea vontade. E para que Salomão tivesse os seus escravos, ele teve que usar a força, a opressão, a violência, né? E isso já é uma extrapolação do poder. E o segundo grande problema dele foi exercer o poder na cobrança de uma alta carga de impostos. E foi justamente esta alta carga de impostos que fez com que acontecesse a divisão do reino depois, quando Roboão, seu filho, tornou-se rei, e Jeroboão, representando as 10 tribos do norte, veio reivindicar uma diminuição dos impostos, e diante da negativa de Roboão de diminuir os impostos, os irmãos sabem que houve então a ruptura e a divisão
do reino, né? Então vejam que Salomão, com toda a sua sabedoria, né, ele começou a ter problemas por causa do muito poder que ele tinha nas suas mãos. E horas, se Salomão, no alto de sua sabedoria, teve problemas com o poder, quanto mais nós também não poderemos ter problemas com isso. Então é um problema muito sutil, né, que pode atingir qualquer um de nós. E tem gente que às vezes diz que o problema dos seres humanos maiores é a riqueza ou é a luxúria, né? Eu dizia que eu diria que o maior problema do ser humano não é a riqueza e a luxúria. Eles também são perigosos, né? Eu já vou falar um pouquinho deles. Mas o poder é mais perigoso do que a luxúria e a riqueza, porque o poder é mais sutil. A pessoa que exerce o poder, ela não tem nada material nas suas mãos, né? Ela não digamos assim, ela não tem a prova material do seu poder, como a luxúria permite ter uma prova material e a riqueza também. O poder, geralmente, ele não tem provas materiais. E por isso eu diria que o poder é mais sutil até no coração humano, no sentido de nos seduzir, né, quanto comparativamente à riqueza e à luxúria, né? E eu diria até que o poder ou a sede de poder, ainda que a pessoa não tenha poder, mas a sede de poder vai fazendo com que ela precise lançar mão também da riqueza e da luxúria, de forma que essas três coisas elas geralmente andam muito próximas e muito juntas, né? Onde poder também provavelmente vai haver luxúria e riqueza, ou ao menos a ambição, a cobiça, né? A cobiça pela luxúria e a cobiça pela riqueza. Então, essas três coisas, né? Eu falo sobre isso bastante no meu livro de apoio, né? E os irmãos poderão adquirir o meu livro de apoio. Eu creio que os irmãos já conhecem, sabem, né? Eu falo de uma maneira mais abrangente, mais ampla, né? Sobre essas três coisas que provavelmente acometeram o coração de Salomão: poder, riqueza e luxúria, apesar de toda a riqueza, né, que o Salomão tinha. Além disso, meus queridos, né, a gente também tem nessa lição a questão da construção do templo, né? O grande templo de Salomão, cuja planta foi recebida de Deus por Davi, e Davi, querendo construir o templo, foi impedido por Deus, né? E aqui entra aquela questão que eu dizia antes para os irmãos, da revelação progressiva de Deus, porque Deus proibiu Davi de construir o templo exatamente porque ele tinha muito sangue em suas mãos, né? Como Deus é um Deus de misericórdia e de amor, e não concorda com o derramamento de sangue, seja de que tipo for, né? Então, Deus disse não para Davi, que Davi não poderia construir o templo, mas sim que o seu filho construiria aquele templo, né? E foi um templo construído com muita glória, né? Com muita riqueza, com muito ouro,
os utensílios do templo foram confeccionados de uma maneira muito inteligente, né? Nós tivemos vários artesãos que receberam dons especiais da parte de Deus, que ajudaram a construir aquele templo. Foi de uma inteligência de engenharia e logística muito grande, né? Existe até gente que se questiona hoje como há 3.000 anos atrás pudesse haver tanta inteligência logística e de engenharia para construir um templo como aquele, né? E esse templo ele era tão cheio de glória e de riqueza, né? E com tanta pompa, que o povo de Israel, ao longo de 400 anos, enquanto eles cultuaram nesse templo, eles achavam que esse templo seria indestrutível, né? Porque o Salomão que havia feito, e Deus habitava ali, e justamente porque Deus havia dado a planta para Davi, e eles se achavam um povo especial, eles criaram a ideologia de que aquele templo seria indestrutível e eles nunca cairiam sob nenhum império, né? Apesar de todas as advertências que Deus fez através dos seus profetas de que Jerusalém seria totalmente aniquilada e o seu ouro seria levado, né? E esse templo, como os irmãos sabem, ele tinha 3 compartimentos: o átrio dos gentios, o lugar santo, né, onde ficava o candelabro de ouro, os pães da proposição, e o altar de incenso, e o lugar, e o santo dos santos, né, onde ficava então a arca da aliança. De formas que a glória do Senhor estava presente naquele templo, né? E a prova disso é que quando o Salomão inaugura o templo e oferece vários e vários sacrifícios para Deus, a glória do Senhor vem sobre aquele lugar, de tal forma que Salomão, o grande rei, né, ele se ajoelha, ele se prostra diante de Deus e novamente faz aquela belíssima oração que está lá descrita em 1 Reis, e que valeria a pena os irmãos lerem aquela oração de Salomão, porque de fato é uma oração muito linda, né? E a glória do Senhor então vem sobre aquele templo. Mas os irmãos também sabem que no Novo Testamento, né, o templo ele se reconfigura. No Novo Testamento não é o templo físico que detém a glória do Senhor. No Novo Testamento, nós somos templo do Espírito Santo, eu e você. Portanto, a glória do Senhor habita em nós, seres humanos que fomos comprados, lavados, redimidos pelo sangue de Cristo. Nós nos tornamos a habitação plena do Espírito Santo, né? Por isso, no Novo Testamento não existe ênfase para templos físicos, né? Nós temos o templo físico no sentido de que é o lugar onde os templos plurais do Espírito Santo se reúnem para em comunidade cultuarem a Deus. Mas o templo físico em si, ele no Novo
Testamento ele não tem importância de um lugar sagrado em si. No Novo Testamento, nós, eu e você, como membros do corpo de Cristo, é que somos sagrados, é que somos santos. E aonde nós estivermos também se torna santo. Por isso, o templo físico não é santo por causa de si mesmo. O templo físico ele só é santo enquanto tiver um santo nele, né? Quando algum santo, filho de Deus, sair fora do templo, ele se torna um lugar qualquer como qualquer outro, porque agora eu e você somos templo do Espírito Santo e habitação de Deus, né? Então, seria esse, né, um rápido apanhado sobre a lição deste próximo domingo, a primeira que inicia o terceiro trimestre de 2021, né? E agora eu abro aí o microfone para os irmãos.